vendo minha tela? Eu já vou compartilhar a tela inteira. Logo eu vou compartilhar a tela inteira também. Tá aparecendo, sim. Tá. Então, antes de a gente começar, só lembrando que essa é a nossa penúltima semana. Amanhã é o último dia para submeter o texto do Wiki, né, que é a nossa prova. E até dia 21 é a PPCC. E as instruções estão lá, e tem os fóruns de dúvida, tem os nossos e-mails, se alguém tiver dúvida, algumas pessoas escreveram. Podem continuar mandando dúvidas, se tiverem. E peço desculpas pela confusão de hoje, eu sempre tento mandar o link um pouco antes, e teve esse blackout aí do Google, do Gmail, do Google Meet, então eu fiquei meio perdida, não sabia se era aqui em casa, depois, então vi que era uma coisa maior, mas estamos aqui, deu certo. E como a gente vai gravar, então quem não puder ou tiver perdido essa aula síncrona, pode assistir a gravação depois. Então vamos lá, hoje a nossa aula vai ser um pouco mais curta, eu acho. A gente vai falar sobre... Bom dia, Maria Eduarda. E hoje a gente vai falar sobre mixomicetes. Então, eu deixei um vídeo que eu não sei se vocês assistiram, é um vídeo que eu fiz na Reserva Rio das Furnas, e uma das minhas amigas que trabalha com fungos também, e que também gosta desse grupo, gravou o texto para mim, e ela explica lá por que a gente estuda esse grupo que não é fungo, dentro do reino fungi. Então, nessa imagem aqui, isso aqui é uma grande árvore da vida, né, incluindo as bactérias, e a gente vê aqui onde estão os fungos verdadeiros, que a gente viu até agora, vários grupos, né, dentro de Eumicota, aqui do ladinho dos animais, né, nesse ramo aqui, não sei se vocês conseguem ver, que separa, então, a linhagem dos fungos verdadeiros e dos animais. E os mixomicetes estão aqui dentro de protozoa, né? Então, a gente vai ver um pouquinho o que eles têm em comum, por que eles foram, em algum momento, colocados dentro, junto com fungos, e vamos ver mais quais são as diferenças. Então, aqui a gente é só uma outra, olhando só os eucariotos, né, e vendo também aqui a separação dessas duas linhagens. Então, os mixomicetes estão aqui dentro do protozoa, e depois a gente tem, então, esse ancestral aqui comum, que seria um cono flagelado, como a gente já falou, que separou os animais dos fungos verdadeiros. E a gente vai falar, então, dos pseudofungos plasmodiais, que a gente pode chamar assim em português. Em inglês, o termo para esse grupo é slime mold, que é meio que fungo ou mofo pegajoso ou gosmento, seria uma tradução. E aqui tem algumas fotos, todas feitas, essas duas aqui são aqui de Floripa, essa aqui eu fiz na Amazônia, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas, a gente vai ver essas estruturas. Então, esse aqui é um artigo mostrando alguns dos grupos, a gente não vai ver em detalhe, mas tem cerca de 941 espécies dentro de Mixogastria, isso aqui está errado, não é Eumicetozoa. E aqui são os principais grupos, e desses grupos todos aqui, vários deles ocorrem no Brasil, várias espécies dentro todos esses clados aqui que estão aqui nesse exemplo. Bom, então, por que, eu vou voltar aqui só para a gente ver por que eles foram colocados dentro do reino fungi, inicialmente. Então, a gente vê aqui que eles crescem em troncos em decomposição, crescem em madeira morta, crescem em folha, em serrapilheira também, estão bastante relacionados à umidade, eles precisam de bastante umidade para crescer, tanto a fase plasmodial, que a gente vai ver, quanto a fase reprodutiva.
E a razão por que eles foram colocados dentro de fungos inicialmente é porque a fase reprodutiva se parece muito com fungos, não só com relação ao substrato onde eles crescem, mas também porque eles produzem esporângios que formam muitos esporos e que parecem com esporos de fungos. Muitos deles parecem com fungos quando a gente encontra e habitam os mesmos lugares, então isso acabou lá no passado incluindo esse grupo dentro de fungos. Mas existem muitas diferenças, e a gente viu que filogeneticamente, então, eles também são bem diferentes. Então, a principal diferença é justamente uma coisa que é muito importante, que é a nutrição. Então, a gente sabe que os fungos, a gente já falou que os fungos, eles têm, eles se nutrem, assim como os animais, por digestão, né? Então, diferente dos animais, mas eles têm enzimas digestivas que eles liberam no substrato, digerem parte do substrato e eles então absorvem. Então, eles digerem e absorvem, assim como a gente, né? Como os animais. Então, para os fungos, o substrato é super importante porque o substrato é também o alimento. Os mixomicetes, eles não se alimentam do substrato onde eles estão. Então, eles crescem nos substratos parecidos, como eu falei, mas a fase somática deles, que a gente vai ver, é como se fosse uma ameba gigante que se alimenta, que é visível macroscopicamente, e que se alimenta por fagocitose, assim como as amebas. Eu coloquei um vídeo no YouTube para vocês, eu coloquei esse de vários vídeos e fotos que eu fiz na reserva que pertence ao Alfredo Wagner. Coloquei um vídeo que mostra como essa ameba gigante se modifica, se movimenta e como ela se alimenta, de certa forma. E é um vídeo que fala um pouco de inteligência, que é meio, enfim, dá para fazer vários debates em cima desse vídeo. E tem um outro que eu vou colocar, que eu não consegui colocar todos os dois que eu queria hoje por causa porque o YouTube estava fora do ar, mas o outro mostra essa ameba gigante em modo acelerado, né, em vídeo acelerado, num time-lapse, se alimentando de várias coisas, crescendo, se movimentando e se alimentando de várias coisas que estão sobre um tronco, inclusive se alimentando de fungos. Então, é bem bacana. E essa é a parte mais importante, então, a fase somática é a fase que cresce, que se movimenta, que é uma ameba gigante, e que se alimenta do que está sobre o substrato, e não do substrato em si. Então, essa é uma diferença importante que distingue completamente os mixomicetes dos fungos verdadeiros. E então, a gente pode separar em 3 fases, que seria o plasmódio, o plasmódio, então, é a ameba gigante. Não sei por que meu... tá aqui. O plasmódio, então, é a ameba gigante, que é a fase somática, que é móvel e que se alimenta e cresce. Pode ter um esclerócio, o esclerócio, ele é formado quando diminui muito a disponibilidade de água no substrato ou no local onde o mixomicete está crescendo, e para ele não morrer, então ele se transforma numa estrutura que resiste à desidratação. E esse esclerócio pode, então, voltar à fase de plasmódio quando a umidade do ar for restabelecida, do ar e do substrato. E, em determinadas situações, então, quando for favorável, esse plasmódio se transforma completamente no esporângio, ou em vários esporângios, que é a fase reprodutiva, que produz, então, vários esporos, como a gente viu, e tem parede celular. Então, uma transformação de plasmódio para esporângio é uma transformação bem drástica e incrível de perceber, assim, como é diferente, que nem parece ser, às vezes, o mesmo organismo. Então, aqui a gente tem algumas fotos de plasmódio.
Agora, no verão, é bem comum de encontrar plasmódio. Aqui a gente tem, então, esses dois exemplos crescendo em folhas. Geralmente eles têm cores, assim, vibrantes. Amarelo é bastante comum, alguns podem ser verdes ou esbranquiçado. Aqui tem um crescendo num tronco, e aqui é um que foi isolado e está crescendo, né, no meio artificial aqui na placa de Petri. E o que a gente consegue ver bem aqui é que ele forma essas ramificações, ele se espalha e forma essas ramificações centrais, que é onde ele acumula mais energia para buscar alimento. Então, o crescimento do plasmódio, ele começa a crescer em todas as direções, buscando por alimento, e no vídeo que eu coloquei lá, que é um vídeo que fala, que já está lá no YouTube, o segundo que eu coloquei agora de manhã, dá para ver como quando ele atinge uma fonte de alimento, a energia é toda voltada para uma dessas ramificações aqui, e ele meio que se move nesse sentido. Então, todo o plasmódio começa a se mover na direção de onde tem alimento. Funcionando mesmo como uma mega gigante, visível a olho nu, então é super fantástico, e é uma daquelas coisas que a gente, quando encontra pela primeira vez, às vezes no campo, a gente não sabe muito o que é, e por isso que eu acho que por isso que eu mantenho esse grupo dentro dessa disciplina, porque em outras disciplinas vocês não vão ver. E é então uma ameba gigante que não tem parede celular, que altera a sua forma livremente através de pseudópodos e contrações, e se alimenta por fagocitose, e tem, enfim, um monte de núcleos, né? E geralmente, então, cresce nesse formato reticulado que a gente viu nas fotos anteriores. As amebas mesmo são unicelulares, né? Esse aqui seria um exemplo de um esclerócio, que é, então, essa fase resistente, e que em épocas secas, então, ele se acumula como se fosse numa esfera ou numa forma maior, e fica ali resistente à desidratação, se mantém nesse formato até que a umidade seja restabelecida, e ele pode passar, então, da forma de esclerócio de volta para a forma de plasmódio. Então, de plasmódio para esclerócio, de esclerócio para plasmódio. E o esporângio, então, vai ser formado na fase reprodutiva, quando, então, as condições são ideais, né, e tem são favoráveis para a reprodução sexual. E o esporângio, então, é a estrutura que carrega os esporos. E nessa fase, aqui a gente tem um exemplo de um gênero que se chama Stemonites. Vou escrever aqui. Que é um gênero que a gente encontra, é bem comum aqui também. Stemonites. E a gente vai ver, então, algumas das estruturas que são comuns nessa fase de esporângio, em vários, não em todos, mas em vários mixomicetes. Então, na fase reprodutiva, eles vão a gente não vê mais aqui o plasmódio, né? Então, todo o plasmódio se transforma nessa estrutura aqui que é completamente nova e diferente dentro do ciclo. E essas estruturas, então, elas têm, nesse caso aqui, a gente tem, né, no Stemonites, eu vou redesenhar ele aqui para a gente ir dando os nomes ao mesmo tempo. Então, nesse caso, né, ele está crescendo no substrato, tem um stipe, né, que seria essa parte que levanta, que torna ele ereto. Então, a gente está vendo uma só estrutura aqui, uma dessas aqui. Mas elas crescem, então, várias em conjunto. Isso é bem característico desse gênero. Então, ele tem o stipe, a parte superior desse stipe, na verdade, então, é a parte que produz os esporos,
dentro de uma estrutura membranosa. A membrana, então, externa, que foi a que eu desenhei aqui agora, é o perídio, que recobre toda essa parte superior, que a gente vê aqui, então, só um pedacinho, a gente vê aqui só um pedaço do perídio, porque ele recobre os esporos, e quando a estrutura toda amadurece, esse perídio se rompe para a liberação dos esporos. E os esporos, então, são formados aqui, em volta dessa parte superior do stipe, mas também, a partir do stipe, nesse caso, desculpa, tem uma rede, que é uma rede que tem uma função super importante em vários mixomicota. Essa rede se chama capilício, que é o que a gente está vendo aqui nessa. Então, aqui a gente tem o esporange inteiro, com um pedacinho de perídio aqui, o perídio já se rompeu no restante. Se a gente olhar, então, essa parte aqui no microscópio, a gente vê o capilício, que está aqui, que é essa rede ramificada, e os esporos, que estão aqui, que são, nesse caso, bem ornamentados, a gente consegue ver até ornamentações aqui na parede. Então, quando o perídio se rompe, ele expõe o capilício, expõe os esporos, e os esporos, então, começam a ser liberados. E qual é a função, então, do capilício? O capilício, ele funciona como uma mola, digamos assim. Ele tem, ele responde às alterações de umidade no ambiente. Eu não tenho nada aqui para mostrar, mas imaginem uma espiral de caderno, né? Que vai responder e mudar, esticar ou se contrair de acordo com a quantidade de água ao redor dele, no ambiente, né? De água em vapor. No capilício acontece isso, então ele vai expandir ou retrair com as mínimas alterações que acontecem de umidade. Então, imaginem que nessa espiral de caderno, que essa espiral esteja coberta de talco. E se a gente fizer, né, puxar e soltar, o que acontece com o talco? Ele vai ser disperso, né, para o ar. E essa que é a função, então, do capilício. Ele contrai e expande, e com essa movimentação ele libera, ajuda a dispersar os esporos que estão em volta dele. Então, aqui tem alguns exemplos de outras estruturas de esporângios de outras espécies, de outros gêneros. A gente viu estemonites. Esse aqui é um que eu fotografei na Amazônia, que eu não sei qual é o gênero, não conheço esse gênero aqui, mas ele tinha um estipe central e como se fossem vários esporângiozinhos saindo de parecendo pequenas árvores, né? Esse aqui é Arcíria. Arcíria tem uma estrutura parecida com o estemonites, mas ela tem um estipe mais curto, e depois a parte de cima tem, então, o perídio. Aqui a gente tem várias, essas aqui que são roxas mais escuras, são esporângios que ainda estão jovens e estão com o perídio intacto, e depois que os esporos amadurecem e o perídio se rompe, então o capilício é exposto e se expande, e elas ficam parecendo, então, um algodão doce. E com isso, né, com a expansão do capilício, o rompimento do perídio, os esporos são liberados. É um mixo super bonito, mas eles são muito pequenininhos, né? A gente, às vezes, passa, apesar de eles serem muito coloridos, às vezes passa despercebido se a gente está fazendo trilha, alguma coisa. E aqui é um outro gênero, esse aqui se chama Hemitrichia, e Hemitrichia tem esse formato de esporângio que lembra o plasmódio. Mas se a gente olhar a Hemitrichia de perto, deixa eu ver se eu tenho outra foto, não. Aqui, na verdade, a gente tem ramificações, né? Não tem o estipe nesse caso, e toda essa estrutura ramificada aqui está coberta por perídio, e quando rompe, ou onde rompe, o capilício é exposto. E aí a gente vê, então, também o capilício que vai se expandindo
mais ou menos nesse formato ramificado, né? Se a gente conseguisse olhar, ele vai se expandindo. E não tem estipe. E os esporos, então, vão sendo dispersos a partir daqui. Agora a gente vai ver algumas fotos mais de perto. Isso aqui são fotos de um amigo meu que trabalha com esse grupo, e daí tem uma máquina melhor para fotografar. Aqui a gente tem, então, os temonites, um sozinho, né, já com o capilício rompido, e a gente consegue ver bem aqui o desenho, desculpa, já com o perídio rompido, e a gente consegue ver bem aqui o desenho do capilício, e já quase não tem esporos. Aqui também, aqui a arcília, com 2, então aqui a gente tem o stipe, né, e o stipe se alonga, formando aqui no meio do capilício, que pode ser chamado também de columela. Aqui a gente tem a arcília, então são duas crescendo bem próximas, né, a gente vê os dois stipes curtos, e aqui o que eu falei que parece um algodão doce, essa aqui tá bem parecida com algodão doce, que é o capilício, então, e já quase sem esporos também. Aqui agora a gente consegue ver, aqui tem a hemitríquia, que é aquela que eu falei, né, aqui uma foto mais próxima, mostrando o capilício exposto, aqui a gente ainda vê o perídio intacto em algumas partes, e aqui é o capilício meio que estendido, né, ele rompeu e talvez algum bicho tenha passado por aqui, ou, não sei, aparece o capilício estendido, assim, nas partes. E essa é uma outra espécie de hemitríquia, que tem um stipe curto também, que aparece aqui, e nesse caso aqui, parte do perídio fica intacto, parecendo uma casquinha de sorvete. Essa aqui eu digo que parece um sorvete. Tem o stipe, então parte do perídio intacto, e o perídio só se rompe na parte superior, então expõe o capilício na parte superior, e aqui a gente já vê também o capilício exposto. Aqui a gente tem de novo os temonites, que a gente viu lá no início, então formando grupos, nesse caso aqui, eles estão coloridos ainda de rosa, é o perídio intacto que está aqui. Às vezes a gente consegue ver um resquício, como a gente vê aqui essa parte branca, um resquício do plasmódio. Esse aqui é um mixo super bonito, que se chama Ceratiomixa, quase que eu me esqueci. Ceratiomixa, é bem comum, é super comum aqui na ilha, em vários lugares também. Se chama, deixa eu ver se eu escrevo aqui, Ceratiomixa. É branco e forma essas estruturas podem se diferenciar um pouquinho dependendo da espécie, eu acho também. Essa parece umas bolinhas de golfe, sei lá, né, mas bem com ramificações, assim, com ornamentações. E esse aqui é um que é muito bacana também, esse aqui é o tipo de coisa que a gente vê no campo. Eu me lembro a primeira vez que eu vi isso, que eu não fazia a menor ideia do que era. Eles formam essas bolinhas, isso aqui é meio que uma forma intermediária entre o plasmódio fica aqui dentro, antes de ele produzir os esporos, e eles têm várias coisas, pode ser cor-de-rosa, como esse aqui, às vezes amarelo, ou verde, amarronzado, né, ou meio marrom como esse daqui. E se a gente encontra na fase que ele ainda está contendo o plasmódio, quando a gente aperta, sai uma gosminha de dentro. Parece como se fosse uma pasta de dente, assim, se a gente explodisse, tivesse uma gosminha como uma pasta dentro. E depois, então, isso se transforma, tudo que está dentro, essa gosma que está dentro, se transforma em esporos, e quando a gente já encontra mais maduro, isso aqui é cheio de esporos. Então, esse aqui é o gênero Lycogala. Não sei se alguém já viu em campo, é super bizarro, mas é muito legal, e agora vocês vão saber, então, se já tiverem visto, ou se virem no futuro, que é um Myxomycota, um protozoário. Então, a gente já viu, só para a gente relembrar, que o substrato não é tão importante quanto para os fungos, eles se alimentam do que está sobre o substrato, e aí isso pode ser esporos, pode ser fungos, esporos de fungos ou de outras, ou de plantas,
fungos em si, bactérias, protozoários, enfim, e se alimenta por fagocitose. E a umidade e a temperatura são importantes não só para o crescimento e para a movimentação do plasmódio, mas também para a dispersão dos esporos, como a gente viu, por causa dessa contração do capilício. E aqui, então, vamos ver rapidamente o ciclo de vida. Esse aqui também foi tirado do Raven. E vamos começar, então, aqui pelos esporos, né? Os esporos, então, vão ser liberados do esporângio. Esses esporos, então, maduros, que são N, vão germinar, e eles podem germinar dando origem a uma mini ameba unicelular, ou essa mini ameba pode, ou eles podem produzir também gametas flagelados unicelulares. Então, disso vai depender da espécie, né? Então, a gente vai precisar de 2 amebas ou de 2 gametas compatíveis que sofram plasmogamia para dar origem, plasmogamia e depois cariogomia, para dar origem a um zigoto 2N. E o zigoto 2N, independente de se a espécie forma 2 mini-amebas ou 2 gametas flagelados, o zigoto vai ser uma ameba 2N, que vai crescer, então, e dar origem ao plasmódio gigante que a gente viu lá, que começa, então, a crescer, formar mais e mais núcleos por mitose, e esse plasmódio, então, cresce, se alimenta, se movimenta, e vai dar origem a novos esporângios, que vão formar, então, através da meiose. Então, aqui acontece recombinação genética, dando origem a novos esporos haploides. E em caso de que falte, né, que reduza a quantidade de água no ambiente, esse plasmódio pode entrar na fase de esclerócio, de resistência, e quando a umidade é restabelecida, esse esclerócio volta a se transformar no plasmódio. Então, é um ciclo de vida relativamente simples aqui. E a gente encontra muito em campo, já na fase do esporângio, e quando está muito úmido, né, agora tem chovido, assim, talvez agora a gente encontrasse mais plasmódios também. Não sei se alguém já viu, se alguém quiser comentar alguma coisa ou tiver alguma pergunta. Não? Então, se ninguém tiver perguntas por enquanto, a gente vai ver um pouquinho sobre os fungos, fósseis de fungos, e o papel dos fungos no ambiente terrestre, na verdade, na evolução da Terra. Então, não existem muitos registros fósseis do Rhino fungi. Aqui eu vou dar só alguns exemplos, tá? Existem outros, além desses que estão aqui, mas depois eu vou terminar com uma imagem que daí vai resumir tudo. Mas o que é importante aqui, eu acho que acho que não existem muitas, ou não existem, quase, aquelas imagens das eras geológicas, né, a gente conhece várias, e falando quando surgiram os primeiros anfíbios, os primeiros peixes, o impacto dos répteis, as plantas que surgiram em determinada era. Em nenhum daqueles gráficos tem o impacto dos fungos sobre a Terra e sobre o ambiente terrestre. Mas a gente vai ver que eles têm um impacto muito maior, mas que é pouco conhecido ou pouco estudado. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Uma das coisas que a gente percebe também é que os fungos são muito mais antigos do que a gente sabe, né? Eles não formam fósseis, não é muito comum existirem fósseis de fungos, justamente por causa dessa característica deles de serem muito efêmeros, né? Eles se decompõem muito rápido e estão associados com a decomposição também, muitas vezes, né? Mas a gente tem alguns
dados aqui que a gente vai olhar. No Siluriano, então, há 440 milhões de anos atrás, existiam fungos gigantes chamados prototaxites, que meio que dominavam o ambiente terrestre. No Devoniano, surgem, né, os fungos decompositores de madeira, então foram encontradas hifas já associadas à madeira, mostrando, então, desde o início, esse papel importante que os fungos têm na decomposição da matéria orgânica. Alguns quitridimicota, tem fósseis de quitridimicota do Devoniano, e algo muito importante, um impacto muito importante que a gente vai conversar sobre, é que no Devoniano surgiram as primeiras micorrizas, que são aqueles fungos que a gente falou, que são associados às raízes das plantas. Esses são ancestrais de glomeromicota, que a gente conversou já há umas semanas atrás, e eles estavam associados não a raízes, porque nessa era aqui, há mais ou menos 410 milhões de anos atrás, foi quando as plantas começaram a conquistar o ambiente terrestre, e elas não tinham raízes verdadeiras ainda, mas nas pseudo-raízes, nas células absortivas que essas plantas tinham, foram encontrados fósseis de fungos associados a elas, e a gente vai falar, então, um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. No Carbonífero, então, surgem vários outros fósseis associados à madeira. Então, fíbulas é uma característica de Basidiomycota, tem fósseis de alguns basidiomas, de orelhas de pau. No Permiano, depois do Carbonífero, então, tem vários, houve mais que uma explosão, assim, de surgimento de fungos degradadores de madeira, principalmente aqui, fungos que começaram a decompor a lignina, tá? Então, isso aqui também é importante, porque a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, não só decompositor de madeira, mas a lignina só começou a conseguir ser decomposta aqui. No Triássico, então, aparecem outros fungos associados às raízes, decomposição da madeira e da lignina, também fungos e hifas associadas a substratos de plantas. No Jurássico, houve uma explosão de formas, surgiram, então, várias formas de Basidiomycota. No Cretáceo, então, surgem ferrugens, que são aqueles Basidiomycota que a gente viu que são fitopatógenos. Tem outros fósseis associados à decomposição de madeira, e conídeos, que são os esporos assexuais de Ascomycota. E no Terciário, então, tem morfologias atuais, alguns fósseis de fungos que são muito parecidos com o que já existe hoje, preservados em âmbar, por exemplo. Então, aqui a gente tem os prototaxites, que seriam essas colunas, então, que dominavam a superfície da Terra. Aqui a gente tem uma foto. O Benji sempre gosta de participar das aulas. Aqui a gente tem uma foto, né, com uma escala aqui de um desses fósseis encontrados. Eles podiam chegar até a 5, 6 metros de altura, podendo alcançar 7 ou 8 metros de altura, então eram estruturas enormes. Existem várias hipóteses, várias histórias bacanas. Alguns autores consideram essas estruturas como grandes líquens, porque nesses fósseis existem estruturas que são hifas, mas também tinham briófitos associados, às vezes crescendo sobre eles. Então, alguns autores consideram, ou algas. Então, existem várias teorias sobre o que realmente seriam, mas, de qualquer forma, tem hifas, né, e eram estruturas de fungos associados a outros organismos.
Aqui no Devoniano, então, essa é uma imagem de uma célula, não é a imagem do fóssil, mas é uma imagem, né, de uma célula vegetal, aqui mostrando as hifas de glomeromicota associadas a essa célula vegetal de raiz. Então, no Devoniano, as plantas começaram a conquistar o ambiente terrestre e os fungos, os ancestrais de glomeromicota associados a essas plantas, foram essenciais para que as plantas conseguissem conquistar o ambiente terrestre. A gente não escuta muito falar isso, mas se não fossem os glomeromicota, os ancestrais do glomeromicota lá no Devoniano, a gente não teria plantas terrestres hoje em dia. Então, imaginem uma planta que está começando a sair do seu ambiente, onde ela tem água por todos os lados, os fungos associados, que a gente sabe, então, que as hifas são muito mais finas do que as raízes, e tem um alcance muito maior. Então, uma dessas plantas que existia era uma planta que se chamava, o desenho acho que talvez não fique muito bom aqui, mas era uma planta simples, que se chamava Aglaophytum, e essa planta, então, era meio ramificada, e tinha, então, na base essas células que serviam para absorção, mas ela não tinha raízes verdadeiras. Mas nessas células foram encontradas, então, essas estruturas, essas hifas associadas, e essas hifas de fungos, a gente sabe que tem, então, um alcance muito maior, elas são mais finas, e essas hifas é que possibilitaram que essa planta conseguisse, então, absorver água de áreas remotas, já que ela estava saindo do ambiente aquático para o terrestre. Então, as hifas associadas de glomeromicota auxiliaram a passagem das plantas do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Existem vários fatos que suportam essa teoria, né? Um deles é que mais de 90% das famílias de plantas existentes hoje têm fungos associados às raízes delas. Vocês sabiam disso? Praticamente todas as plantas têm fungos associados às raízes. Porque isso surgiu lá no início da conquista do ambiente terrestre. Algumas famílias, alguns gêneros não têm porque perderam se dissociaram ao longo do processo evolutivo, mas a maioria delas tem. Um outro dado importante que eu acho que eu mencionei na nossa aula de glomeromicota é que muitas plantas, as plantas fazem fotossíntese, né? A gente sabe, transferem carbono, que é o produto da fotossíntese da planta, é transferido para o fungo, e algumas plantas podem transferir até 10% do carbono ou do produto da fotossíntese para o seu parceiro fúngico. Então, é uma energia que é investida alta para a manutenção dessa associação. E os fungos, então, passam para a planta, né, vários nutrientes do solo que eles têm uma capacidade melhor de absorver, como o nitrogênio, o fósforo, outros minerais, e também água, que às vezes pode vir de áreas remotas. Então, esse é um impacto absolutamente grande dos fungos no que a Terra se transformou, né, ao longo do processo evolutivo. Agora, a gente tem um dado interessante aqui, que é muito legal também de a gente pensar, que foi aqui no Permiano, quando surgiram os fungos degradadores de madeira. Esse aqui não é foto do fóssil, não é uma foto de uma espécie atual, mas existem, eu não sei, eu coloquei um vídeo, que eu não sei se vocês assistiram, onde eu falo, lá da reserva também, onde eu falo de decomposição marrom e decomposição branca da madeira. Eu vou mandar o link para vocês de novo, para vocês verem. Os fungos surgiram inicialmente como decompositores de madeira, então, com a transferência, com a passagem das plantas do ambiente aquático para o terrestre, as plantas também começaram a produzir estruturas lenhosas e surgiram, né, as grandes plantas e árvores. E os fungos, inicialmente, conseguiam decompor a celulose e a hemicelulose da madeira, que são compostos mais fáceis de serem decompostos. E a lignina ficava acumulada, e
E esse acúmulo de lignina acabou formando os grandes depósitos de carvão vegetal, que a gente chama, então, nessa era do Carbonífero, é justamente quando houve esse acúmulo de carvão vegetal, né, de fóssil vegetal, que forma, então, o petróleo, né, basicamente. No Permiano, isso começa a desaparecer, justamente porque aqui surgiram os fungos que conseguem decompor a lignina. Então, não houve mais acúmulo de material lignolítico e houve, então, o início da decomposição da lignina, fazendo que não houvesse mais esse acúmulo. Então, esses fungos no Permiano, além da celulose e da hemicelulose, começaram a decompor também a lignina, causando o que a gente chama de decomposição branca na madeira, que é o que a gente vê aqui. É o que a gente encontra mais comumente, quando a gente pega a madeira, ela está decomposta e ela praticamente se esfarela na nossa mão. Né? Para vocês verem mais esse exemplo, vocês podem assistir o vídeo, eu vou colocar o vídeo, o link do vídeo de novo para vocês. Então, basicamente, a gente pode dizer que os fungos também foram responsáveis por acabar com o carvão vegetal, né? Porque era necessário, senão a gente teria pilhas e pilhas de madeira semidecomposta acumuladas no planeta inteiro. E aqui, então, é uma foto de um desses fungos, né, de um cogumelinho que foi mantido preservado, fóssil preservado em âmbar, né, e ele se parece com um cogumelo igual aos cogumelos que existem hoje. Tem uma estipe, um pilho, lamelas, né, se parece igualzinho a um cogumelo que existe hoje. E essas morfologias, então, surgiram há muito tempo, e várias delas, então, explodiram, na verdade, no Jurássico. Eu tinha outro slide, mas acho que eu esqueci de colocar, né, esqueci de colocar nessa aula de hoje, que no Jurássico, então, aqui não aparece, né, mas no Jurássico tem um artigo super bonito que mostra que foi quando houve uma explosão de surgimento de várias formas. E eu falo, então, que se a gente conhece o Jurássico como a era dos dinossauros, mas a gente sabe que junto com os dinossauros, vivendo com os dinossauros, tinha um monte de formas de fungos. Foi aí que surgiram os cogumelos, as várias orelhas de pau, os fungos gasteroides, todos os macrofungos que a gente viu surgiram no Jurássico. Então, isso quer dizer que os filmes do Jurassic Park podiam ser muito mais bonitos se eles tivessem colocado essa informação e colocado esse monte de cogumelos, né, ali entre os dinossauros. Ou, né, podia existir o filme de Jurassic Park falando de quem sobreviveu depois do Jurássico, que foram todos os fungos. Né, fica aí a ideia para um plot, se alguém quiser fazer um filme de Jurassic Park com cogumelos. E aqui esse é um dado que eu trago porque a gente tem esse fóssil do Cretáceo, que é o único fóssil de um cogumelo que foi mantido em rocha. Né? Então, e esse fóssil foi encontrado no Brasil. Então, esse fóssil tem cerca de 115 milhões de anos, e o nome é Gondonagaricytis magnificus, né, um cogumelo relativamente grande. Esse fóssil já esteve aqui em Florianópolis, em 2016, quando eu organizei aqui o Congresso Brasileiro de Micologia. Esse fóssil estava, por, enfim, vários, né, o que aconteceu? Esse fóssil foi encontrado, foi vendido numa feira junto com vários outros fósseis para um estadunidense que levou para os Estados Unidos, e afinal a pessoa que comprou doou toda essa coleção de fósseis do Brasil que ele tinha para o Museu de Chicago, para o Field Museum de Chicago. E lá tem um micólogo que viu esse fóssil e identificou, então estudou junto com um paleontólogo, identificou como sendo um cogumelo, e quando teve o congresso aqui em 2016, essa pessoa do Field Museum entrou em contato comigo para trazer e repatriar o fóssil para o Brasil.
Então, ele trouxe, a gente fez uma exibição do fóssil, e esse fóssil hoje, então, está no fungário da Universidade Federal de Pernambuco, porque é mais perto ele foi encontrado no Ceará, e ele está agora depositado lá na Universidade Federal de Pernambuco. E essa aqui, então, é uma aerogeológica que vocês nunca viram, que eu fiz com uma amiga, onde a gente incluiu vários desses impactos dos fungos na aerogeológica, junto com outros acontecimentos importantes da vida na Terra. Então, a gente começa aqui, no Proterozoico, existe um artigo mostrando o surgimento, um fóssil do que é conhecido como o primeiro microfóssil de fungo. Então, são algumas hifas com esporo, isso lá no Proterozoico, enfim, né, super antigo. Então, os fungos a gente sabe que tem uma origem muito antiga. Aí, agora entrando aqui no Paleozoico, então a gente tem, vamos circular os fungos, aqui os prototaxites, né, então que são os fungos colunares gigantes. No Devoniano, esse aqui é aquela planta que eu falei que é a Gleophytum, que surge aqui no Siluriano, que começa, então, a surgir, e no Devoniano essas plantas começam a transitar para o ambiente terrestre, e aqui a gente tem, então, o surgimento dos ancestrais de Glomeromicota. No Permiano, no Carbonífero, então, surgem as grandes árvores, né, as primeiras plantas com sementes, e começa a ocorrer aquele acúmulo de matéria orgânica e de madeira semidecomposta, onde a lignina ficava preservada. Aqui no Permiano surgem, então, os primeiros fungos capazes de decompor a celulose e a lignina. E nesse intervalo aqui, então, é que a gente tem a decomposição, então, da lignina e acaba, né, para a formação de carvão vegetal. E no Jurássico, então, surgem várias formas diferentes de fungos. Então, a gente tem as orelhas de pau, os gasteroides, os cogumelos, mas também os fungos coraloides, né, em forma de coral. Várias dessas formas diferentes surgem aqui no Jurássico. Aqui a gente tem, então, no Cretáceo, além desse cogumelo, que é o único cogumelo preservado em rocha, tem também um fóssil de uma estrela da Terra preservada em rocha. São os dois únicos fósseis conhecidos até agora de fungos preservados em rocha. E aqui, então, o desenho, né, aqui essas formas todas que existem até hoje, algumas delas aqui, então, no Cenozoico, preservadas em âmbar. E por hoje era isso, não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quer fazer algum comentário. Só tem uma perguntinha ali que era do João, sobre qual imagem? a imagem, isso. Eu vi agora. Mas qual é a imagem? A última? Essa imagem, isso. Tá. Essa última fui eu que fiz. Quer dizer, eu não fiz. Eu tenho uma amiga que é designer. Na verdade, a história é mais legal do que isso. Eu dei, no início da pandemia, eu dei uma palestra, uma aula, para uma turma de estudantes do 7º ano lá de Xanxerê. E, por alguma razão, essa menina que é design do Rio, ela é apaixonada por fungos. Ela tem um Instagram super bonito que se chama mush.room.s. É a Samara. E a Samara viu, porque eu tinha como eu não tinha a imagem, o que eu fazia antes para as minhas aulas era modificar. Eu pegava uma era geológica e eu botava setinhas.
E ela me escreveu depois dessa aula e se ofereceu para fazer o desenho. Então, a gente, por vários meses, a gente foi conversando, eu fui mandando as imagens para ela, corrigindo, e a gente ainda está, na verdade, no processo tem umas coisas para corrigir, tem outras coisas que saíram depois que eu quero incluir, mas foi a gente que fez. E ficou bem legal, né? Tenho super orgulho dessa imagem. Pode salvar, eu posso colocar a imagem para vocês. Talvez ela sofra modificações depois. Eu também estou fazendo ela traduzindo ela para o inglês e para o espanhol, mas eu posso colocar um link para vocês baixarem. E eu não conheço nenhuma era geológica que inclua esses aspectos dos fungos, que são tão importantes. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta para fazer além dessa. Eu mandei para vocês, eu não sei se vocês assistiram, eu mandei pelo e-mail um outro TED Talk que era de uns desenhos falando sobre a comunicação das plantas através do micélio. E isso tem tudo a ver, na verdade, com essa conexão, né, que a gente sabe que existe, e a gente tem cada vez mais descoberto que ela é super importante, super impactante nas florestas, em todas as florestas, né, em todos os ambientes. Os fungos se conectam com uma planta, mas também conectam várias plantas. Então, tem o que a gente chama, né, da internet das florestas, que é essa rede micelial que não só conecta as plantas, mas tem um impacto muito grande, não sei se para quem assistiu o vídeo que eu mandei, né, viu, as plantas mais antigas das florestas, que a gente né, algumas pessoas chamam de plantas mães, têm um impacto muito importante nas plântulas mais jovens e ajudam a manutenção das plântulas jovens. Isso também tem um impacto na manutenção da diversidade, porque elas podem alimentar e ajudar a manutenção de várias espécies, não só a planta mãe, ajudando a manutenção da sua própria espécie, mas também de várias outras espécies. E isso está super, assim, sendo discutido, é uma linha de pesquisa super linda, eu acho, e é muito impressionante, porque desde que eu comecei a falar de fungos e falar dessa parte de micorrizas, sempre que tinham botânicos na plateia, eles faziam muitas perguntas e vinham falar comigo depois, porque isso não é estudado em lugar nenhum, e a influência dos fungos nas plantas é muito grande, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, com fisiologia de plantas, nunca estudou isso. E a gente sabe que a fisiologia das plantas está altamente impactada pelos fungos por causa dessa troca, né? E eu acho que a gente está começando a ter pessoas que não são micólogos, mas que começam a se interessar mais em toda essa parte de interação. A gente tem um projeto de ectomicorrizas que a gente está trabalhando aqui nas dunas, que é um projeto super bonito, e é fascinante, assim, ver o impacto que os fungos têm nas florestas. Então, se atentem a isso, quem não viu o vídeo, assiste, porque é super bonito, e tá tudo acontecendo, tudo conectado sobre os nossos pés. Mais alguma curiosidade? Pergunta? Ô, prof, aquele fungo gigantão que tu mostrou, ele é, quer dizer, não é um fungo, né? Mas ele é só uma célula ou não? Não, eles são hifas ramificadas. Então, assim como a gente tem, o mesmo que acontece hoje, né, as hifas se ramificam e, por exemplo, num cogumelo, que a gente tem o micélio, né,
crescendo no substrato. Quando o epimicélio vai formar uma estrutura para reprodução, nos fungos que têm estruturas macroscópicas, o micélio, então, se organiza e forma estruturas com hifas que são mais compactadas entre si e que têm essas formas como um cogumelo ou uma orelha de pau. Só que os primeiros lá, então, os prototaxites eram colunas, né? Mas é o mesmo que a gente vê hoje. Então, são as hifas compactadas e formando uma estrutura macroscópica acima do solo. Só que ao invés de ter os formatos que a gente tem hoje, aqui ele era uma coluna gigante. Mas é tudo hifa. Então, quando a gente corta fungos, qualquer fungo, embora eles tenham toda essa diversidade de formas, o que a gente vê são hifas compactadas, tem hifas diferentes, como a gente viu lá na nossa primeira aula, não sei se vocês lembram aquela aula que eu desenhei, a gente tem vários tipos de hifa, mas tudo é hifa, né? E elas podem se formar tipos diferentes e se compactar para formar, por exemplo, uma orelha de pau, que é muito mais dura do que um cogumelo, com hifas de parede mais grossa, mas basicamente todos são hifas. Certo? Mais alguém? Então, se ninguém tiver pergunta, acho que a gente fica por aqui. Amanhã é o dia para entregar o wiki. Então, não esqueçam. E até dia 21 eu espero pelas PPCCs. Estou curiosa para saber o que vocês vão fazer para mim. Certo? Então, acho que é isso. Obrigada, turma. Desculpem pela confusão que o Google causou hoje de manhã. Mas obrigada por terem vindo. Obrigada por terem vindo assistir. Um beijo. Bom fim de semana. E até semana que vem. Boa Tchau, semana gente. ainda, né, prof? Ai, boa semana. Eu tô achando, tô na sexta já. Outro dia eu achei que eu tava em 2021. Meu Deus. Para minha PPCC, eu comecei a fazer, aí eu pensei em fazer, tipo, um roteiro para uma peça de teatro. Só que aí eu não queria, tipo, só fazer isso, eu queria também fazer desenho para os personagens. Só que aí, eu vou ver, eu acho que dá tempo de fazer para todos. Mas caso não dê, eu posso ir te mandando, tipo, depois, ao longo do tempo? Pode, sem problema. Adorei. Porque eu quero ficar caprichadinho, bonitinho, sabe? Pode fazer um esboço, depois melhorar e ir mandando. Pode ser sim. Eu adoro esses projetos, e se vocês... E daí, assim, tem coisas às vezes que eu peço para usar, que nem as cartinhas. Eu acabo usando como exemplo. A gente leva... Umas coisas eu imprimo, a gente leva quando a gente faz... Porque ficam tão legais as coisas que vocês fazem. Aí a gente leva quando a gente faz exposição do Micolab. Agora não tá tendo, né? Mas assim... Eu acho que tá ficando legal. Eu quero que fique... Por isso que eu quero caprichar, porque deve ficar completinho. Fica super. Adorei. Pode mandar, sim. Eu coloquei também, eu não sei se o pessoal viu, mas eu coloquei um vídeo, acho que tá no link da semana que vem, um vídeo que a gente fez para o Congresso, que está sendo apresentado agora no Congresso, sobre as ações de extensão no Micolab. E o vídeo ficou tão lindo, eu quero que vocês assistam. Se chama... Ai, não me lembro como é que eu coloquei, mas está no YouTube do Micolab também. Eu botei o link lá para vocês. Beleza. Tá ótimo, obrigada, gente. Vou parar de gravar agora. Tchau. Obrigada. Boa semana. Boa semana.